A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nessa aula aqui eu vou falar da lição número 12, José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Então nessa lição aqui que nós vamos falar sobre José. Essa lição será ministrada aqui com um slide. Esse slide você pode usar na sua igreja, né? Você pode usar o slide na sua igreja. Tem gente que fala que não tem data show, não tem data show na minha igreja, mas você pode usar uma TV, né? Você conecta a TV de LED no seu computador com cabo HDMI e você usa o slide na sua igreja. Então você pode baixar esse slide aqui na plataforma, entre aí slidesebd.com, que você vai baixar o slide e vai usar na sua igreja. Eu tenho certeza que será uma bênção. Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. E também no Slides EBD você vai fazer um cadastro na plataforma. Se você já fez o cadastro na plataforma, muito obrigado. Que bom que você está aí. Se você não fez ainda, se cadastre. Vai ter muito conteúdo. A plataforma está melhorando cada vez mais. E você vai aprender muito mais da palavra de Deus. Não é somente os slides, mas vai ter muito mais conteúdo para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Então é isso. Vamos começar aqui a aula. Lição número 12, que fala de José. Semana passada nós estudamos sobre Maria. Então, estudamos o caráter de Maria, o seu papel no plano da salvação. E agora, nessa lição, nós vamos falar sobre José, ou seja, qual é o papel de José também no plano de salvação, a importância de José como pai terreno de Jesus. E o seu exemplo aí de um crente que tem um bom caráter. Texto áureo diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1, 24. Verdade prática: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Então a gente observa aqui, na verdade prática, que ele deixou um exemplo para nós. Então nessa lição nós vamos ver qual foi o exemplo de José. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Eu costumo não fazer essa leitura pelo fato de nós ganharmos mais tempo no vídeo, mas suponho que você já fez, que você tem o conhecimento aí dessa leitura na sua revista. Introdução. Vamos começar aqui a aula na introdução, que diz assim: Nesta lição, estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus. Então, foi um homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Então, a gente vai entender um pouco sobre o caráter de José, que ele foi aí o esposo de Maria, mãe de Jesus. Algumas discussões a respeito se Jesus teve ou não o DNA de Maria, o sangue de Maria, e eu acredito que não teve, ou seja, é como se fosse uma fertilização in vitro, como os cientistas fazem hoje. Eles colocam dentro do útero de uma mulher um filho que é de outra mulher e de outro homem, e a mulher simplesmente gera aquela criança, então alimenta ali o feto e tudo mais. Então eu acredito assim que Jesus foi colocado lá já prontinho, feito já, e ele não teve o DNA de Maria. Portanto, Maria e José, eles dois têm praticamente a mesma importância. Os dois foram escolhidos por Deus. Então a gente acaba priorizando mais Maria, devido ela ter sido a mãe, carregado Jesus ali na barriga e tudo mais. No entanto, nenhum dos dois tinha aí participação no DNA de Jesus. Então, de certa forma, eles são praticamente iguais, tanto José quanto Maria. Eles têm o mesmo papel, eles tiveram o papel de criar Jesus, de ensinar Jesus. Então a gente vê aí que José ele também tem a sua importância. Então a gente tem que estudar o caráter de José. Deus escolheu Maria para ser mãe do Salvador. Também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção a ela e a seu filho primogênito. Então, ou seja, Deus escolheu Maria e Deus escolheu José. Então a gente tem que focar um pouco também em José. Não ficar achando que Deus escolheu só Maria e José foi ali
pegou carona, né? Ou seja, porque Deus escolheu Maria, ele ia casar com Maria, então ele pegou carona nessa escolha de Deus. Não, ele também foi escolhido por Deus. Então a gente tem que entender a importância também de José. Pela graça, todos dois foram escolhidos pela graça. José, o pai de Jesus. Vamos ver aqui quem era José. Pouco se sabe a respeito de sua vida. Ou seja, a Bíblia ela não dá muitos detalhes sobre esse homem, né, que foi importante, mas a gente entende que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não eram historiadores. Eles não estavam contando ali a biografia, escrevendo a biografia de Jesus. Não, eles eram teólogos e tudo que eles escreveram tinha importância teológica para nós. Então, eles focaram naquilo que é mais importante. A última semana de vida de Jesus é que tem prioridade nos evangelhos. Então, quando nós lemos os evangelhos, às vezes a gente chega na metade do evangelho, a gente já começa a entrar na última semana de vida de Jesus. Por quê? Porque é ali que é importante. Então, o foco está ali na vida de Jesus, nos milagres de Jesus, na morte e na ressurreição. Então, os evangelistas eles não tiveram uma preocupação em contar detalhes da infância de Jesus, de quem foi José, de como eles criaram Jesus e tal e tudo mais. Não, eles não tiveram essa preocupação. Então, por esse motivo, nós temos poucos detalhes e poucas informações sobre a vida de José. Sabemos que ele era um homem simples e humilde, então nós entendemos isso, né, pelo seu comportamento, quando ele vai no templo apresentar Jesus, o que ele leva para sacrifício. Ele não leva um cordeiro, ele leva duas pombinhas e 2 rolinhas. Então, ou seja, isso dava a entender que eles eram pobres, né? Eles viviam assim uma vida humilde, né? Humilde de coração, né? E também humilde no sentido de não ter muita condição financeira. Pessoas simples, né? Não eram pessoas ali talvez de muita importância na Galileia e em Israel como um todo. E nós sabemos que ele trabalhava como carpinteiro. Então a gente tem aí essa informação também. O que a gente observa também é que poucas pessoas sabem essa informação, vou falar aqui, é que a palavra no original, no grego, carpinteiro, também significa pedreiro. Então, José poderia ter sido pedreiro e não carpinteiro. No entanto, como as casas eram de madeira, pode ser que o carpinteiro também fazia casa. Então era uma profissão só, né? Carpinteiro e pedreiro significavam uma coisa só, porque não tinha diferença. A pessoa que fazia uma mesa era a pessoa que fazia a casa. Então dá a entender isso aí. E Jesus também foi chamado de carpinteiro. Então José ensinou a profissão dele para Jesus. E quando a gente vê as parábolas de Jesus, ele fala muito de construção de casa. Quando você for construir uma casa, você tem um alicerce. Então tem umas 2 ou 3 parábolas que Jesus fala de construção. E ele não fala em nenhum momento de carpintaria nas suas parábolas. Então isso é só uma curiosidade, não vai influenciar em nada na nossa vida. Vamos lá. Ele entrou na genealogia de Jesus. Como que ele entrou? Ou seja, ele fazia parte da linhagem aí de Davi. E ele contribuiu para que o Messias, né, viesse aí da descendência de Davi. 2 Samuel 7, 12 e 16, nós temos uma promessa que Deus faz. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, a gente observa aqui que o trono de Davi, né, que Deus fez uma aliança com Davi, prometeu que ali não faltaria rei. Jesus nasceu da descendência de Davi. Ele era o rei de Israel. Então, José vinha também da descendência de Davi. Tanto José como Maria, eles tinham a descendência de Davi. Eram da tribo de Judá. Então, a gente observa a importância de José aqui na genealogia de Jesus. O pai adotivo de Jesus. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o fato dele ser o pai adotivo. Porque José não era o pai biológico. Então, como eu já falei desde o início, tanto José como Maria, eles não tiveram participação aí na fecundação de Jesus. Jesus ele já foi colocado aí, eu digo assim, né, pronto, lá na barriga
de Maria. Então, a gente observa que não teve relações sexuais. Por esse motivo, ele não era o pai biológico. Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, José, né, era o pai adotivo de Jesus. Então, mas naquela época, a adoção também tinha um laço muito forte. Então, quando alguém era adotado, era tratado realmente como filho. Fazia parte da mesma tribo, do mesmo povo. Então, estavam juntos ali, a Jesus sendo tratado realmente como filho de José. Ele também é chamado de pai guardião de Jesus. Então, pai guardião, aquele que guarda, que protege, que cuida. Ele teve todo esse cuidado com Jesus. Ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Aquilo que eu estava falando anteriormente sobre genealogia, o fato de José também pertencer aí à descendência de Davi, isso reforça o fato de Jesus ter vindo ali da descendência de Davi, da tribo de Judá. Judá foi o filho de Jacó. A gente tem toda uma história de Judá, que também não foi assim uma boa pessoa. O Judá errou várias vezes. Mesmo assim, a graça de Deus estava sobre a vida de Judá. E Judá, a partir dele, já vinha ali uma promessa que a partir dele nasceria o Messias. Então, quando nós lemos lá em Gênesis, se não me engano, no capítulo 50 de Gênesis, quando está Jacó abençoando seus filhos, na bênção que ele dá a Judá, dá a entender que da descendência de Judá nasceria alguém muito especial, um rei. Então vinha ali um grande rei da descendência de Judá. Então isso se concretizou, porque Judá, veio Davi, que foi o rei Davi, de Davi, José, que veio Jesus, ou seja, pai adotivo de Jesus ou pai guardião de Jesus. Então Jesus, tanto pelo lado de Maria quanto pelo lado de José, pertencia à descendência de Davi, à descendência de Judá, eram da tribo de Judá. José, um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Então, como que acontecia naquela época? Primeiro, o casal, eles se comprometiam em se casar, mas primeiro era só um namoro. Eles só conversavam e falavam que tinha interesse em casar. Depois vinha o noivado e depois o casamento. O noivado era um ato muito sério. Caso o noivado fosse desfeito, era como se fosse um processo de divórcio, era abrir um processo de divórcio. Então eles estavam noivos e José pensou em deixar Maria quando ela contou o que tinha acontecido, apesar dela ter falado para ele que era concebido pelo Espírito Santo, que o anjo do Senhor tinha falado com ela, mesmo assim ele ficou na dúvida. A gente observa aqui, o comentarista da revista não diz isso, poucas pessoas falam, a gente observa um pouco de falta de fé. É claro que todos nós somos falhos e todos nós erramos e muitas vezes nós não cremos nas promessas, principalmente nas bênçãos que Deus entrega para outras pessoas, a gente meio que duvida. O irmão vem contar o testemunho para a gente fica assim duvidando. Não, isso aí é conversa fiada. Então, aqui em José, claro, é uma situação muito mais séria. Ele era noivo de uma mulher virgem e de repente ela aparece grávida. E ela diz que foi grávida porque o Espírito Santo colocou dentro dela ali o Messias. E o anjo do Senhor falou com ela. Então, a priori, poderia parecer uma conversa fiada. Mas Maria também tinha integridade e ela não tinha motivo para mentir. Mesmo assim, José ficou na dúvida. Ele não acreditou muito. Então, ele pensou em deixá-la secretamente. Por quê? Se ele deixasse ela secretamente, talvez não teria tanto escândalo assim. Ou quem sabe ele estava querendo se safar de alguma coisa. Não sei exatamente o que se passava no coração de José. Porém, Deus tinha um plano na vida de José. Então, José apareceu ali um anjo do Senhor para ele. E o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Ou seja, em sonho, um anjo apareceu em sonho para ele. Mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 20 e 21. Então, aqui José ele recebe essa revelação divina por sonhos. Deus falava por sonhos também. Visão, sonhos. Maria foi o anjo, apareceu diretamente para ela. José,
o anjo apareceu em um sonho. E ali ele entendeu o que estava acontecendo. E Deus não deixou que ele concretizasse esse desejo de fugir às escondidas, porque ele tinha uma missão para cumprir. Ele tinha que cuidar de Maria, ele tinha que cuidar de Jesus. Deus tinha um plano na vida dele. Então Deus escolheu José também para ser o pai terreno de Jesus, da mesma forma que escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Segundo tópico, o caráter exemplar de José. Vamos lá, um homem obediente. José, ele entendeu a natureza da concepção de Jesus. Ele sabia que ali Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Ele recebeu a ordem de Deus para não deixar Maria. Então Deus também falou com ele, concretizando ali, né, que Deus tinha escolhido ele. E submeteu-se à vontade divina. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1, 24. Então ele recebeu Maria como sua esposa, não importando mais o que estava acontecendo, porque Deus falou com ele e lhe entendeu a mensagem divina. Era um homem obediente a Deus, sabia que Deus falava com as pessoas, sabia que Deus estava com ele, estava com Maria. Então ele recebeu ali a sua esposa ouvindo a voz do Senhor e obedecendo o Senhor. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina. Ou seja, não era um sonho de barriga cheia, comeu muito, dormiu e sonhou. Ele sabia que esse sonho era de origem divina. Abraçou a Maria e contou-lhe a experiência. Então ele contou para ela o que aconteceu. Então, com certeza, eles dois tiveram um momento aí muito feliz em saber que iriam ser aí responsáveis por criar Jesus, o Filho de Deus. Um homem temperante. Então a gente observa até aqui que o fato de que Deus também prioriza o casamento, né? Deus não queria que Maria cuidasse de Jesus sozinha. Então Deus fez tudo isso para que tivesse uma família estruturada. Então a gente entra nesse segundo subtópico do tópico 2, um homem temperante. No período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Então, ou seja, nesse período, eles tiveram que manter a pureza sexual. Primeiro, porque era um grave pecado. Deuteronômio 22, de 23 a 24, Deus fala isso aí. O pecado do sexo antes do casamento. E em segundo lugar, porque era um homem de bem e obediente a Deus. Então ele entendia que era pecado e que ele tinha que obedecer a Deus. Então isso é muito importante. A gente observa esse comportamento de José e Maria aqui, que é um exemplo para conosco. José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, Mateus 1, 25. Primeiro, a gente observa aqui que ele não teve relações sexuais com ela, conheceu ter relações sexuais, até que deu à luz seu filho, até depois ele teve. Então a gente observa o seguinte, que Maria não permaneceu virgem, foi o que foi falado na aula anterior. Muitos dizem que ela permaneceu virgem, que isso, que aquilo e tal, e não, ela não permaneceu. O texto diz claramente até, ou seja, significa que depois eles tiveram relações sexuais e eles tiveram outros filhos. Então, a gente observa aqui, primeiro, a pureza de José, foi forte, e que quebrando também essa doutrina que Maria sempre foi virgem. Ambos foram fortes, suficiente para serem fiéis a Deus nessa área em que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Então, a gente observa, por exemplo, Davi, que tinha ali já várias mulheres e mesmo assim cometeu um adultério. Mesmo assim não resistiu à tentação. Então a gente observa aqui que José, aqui ele foi forte nesse sentido, lembrando também o José do Egito, aquele lá que também não se deitou com a mulher de Potifar. Então a gente observa aí um paralelo nesses dois Josés aí da Bíblia, fortes nessa área em que muitos têm caído ultimamente, porque não vigiam, não oram, não buscam a direção de Deus. Todos nós estamos sujeitos, todos. Porém, se nós orarmos e buscarmos a Deus, com certeza, vigiar também é muito importante, Deus vai nos abençoar nesse sentido.
a nobre missão de José. Então vamos ver qual era essa missão. Primeiro, assegurar a ascendência real de Jesus. Ele tinha essa missão. Perante a lei, José era pai de Jesus. Ele adotou Jesus e ele era, no caso ali, a sociedade olhava de uma forma e eles olhavam de outra. Vamos prestar atenção nisso. Para José e Maria, eles não eram pais biológicos de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo, Filho de Deus. Para a sociedade, eles eram pais biológicos de Jesus. Então tinha essa distinção aí, o que a sociedade via e o que eles entendiam. Agora, independente deles entenderem que eram pais adotivos, segundo a lei, eles eram tratados como pais de verdade. Eles cuidavam, eles criaram Jesus. Então, perante a lei, independente se era do ponto de vista deles ou do ponto de vista da sociedade, era a família de Jesus, o pai de Jesus e a mãe de Jesus. Tanto um como o outro eram descendentes de Davi, né? E Davi era da tribo de Judá. Então diz assim, Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. 1 Samuel 17:12. Jesus nasceu onde? Em Belém, a cidade de Davi. Olha no mapa aqui do lado, Judá e Israel. Ou seja, Israel era o reino do norte, Judá o reino do sul. O reino do norte desapareceu por causa da desobediência deles. O reino do sul, Judá, permaneceu porque tinha uma promessa de que um dia nasceria o Messias, que seria da tribo de Judá. Então, tudo isso, aí a gente observa a importância de José em cumprir as profecias do Antigo Testamento, de que Jesus nasceria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Então, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Leão por quê? Porque lá na bênção que que Jacó deu para Judá, ele fala que Judá é leão. Então a gente já vem desde lá, desde o Gênesis, né? O leão como representando a tribo de Judá, e Jesus ele é chamado leão da tribo de Judá, aquele que é digno, capaz de abrir o selo, né? Ou seja, o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5:5. Então, somente ele, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, tem essa capacidade. Ou seja, Jesus ele é cordeiro e leão, né? A gente observa isso como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, né? Ou seja, ali ele não abriu a sua boca. Então a gente entende que Jesus ele é cordeiro, mas também ele é leão, porque representa aí o Cristo glorificado, com toda a sua honra, com toda a sua glória. Então é outro aspecto de Cristo. A gente fala muito de Jesus como o cordeiro, como Jesus como humilde, como morrendo na cruz do Calvário, mas nós temos que entender que hoje ele está no céu, glorificado, toda a honra, toda a glória. Então a gente tem que entender Jesus hoje também como o rei dos reis, o senhor dos senhores. A figura do leão vem com nesse sentido também. Então, lembrando, né, o leão da tribo de Judá. Segundo subtópico aqui, proteger Jesus em seus primeiros anos. Então a gente tem aqui que o papel de José, né, na infância de Jesus. Então alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino que não era seu filho biológico. Então vamos ver aqui alguns fatos que comprovam isso. No nascimento de Jesus. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, de 4-7. Então vamos olhar esse versículo e prestar atenção nos detalhes aqui de José, o que ele fez, a atitude dele, o seu comportamento. Então a gente observa que José ele participou dos procedimentos do parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes,
amparando o bebê no corte do cordão umbilical. Então a gente observa aí que tinha, né, Jesus ele nasceu como uma criança normal, ele tinha o cordão umbilical, que ele ali, né, o feto se alimenta através do cordão umbilical, ele é ligado à mãe através do cordão umbilical, não necessariamente, né, o DNA de Maria vinha para ele ou alguma coisa do tipo. Não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas Jesus era uma criança normal, e lá José teve que amparar ali o cordão umbilical, né? Em sua limpeza após parto, então José limpou Jesus, ele cuidou, só estavam os dois ali. Então José estava fazendo todo o procedimento, né? No envolvimento em panos. Então José pegou Jesus, envolveu em panos e colocando a criança na manjedoura. Então José fez todo o procedimento. Então a gente vê a importância de Maria, mas a gente vê também a importância de José no nascimento de Jesus, no ato do nascimento ali de Jesus. Outra coisa, nas cerimônias exigidas pela lei, José estava lá o tempo todo. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então ele foi levado a Jerusalém para ser apresentado. Ele foi circuncidado ao 8º dia. No dia da circuncisão colocava-se o nome da criança. A criança ficava aí 8 dias sem nome. E depois era levado ao templo, né, e juntamente ali era feito um sacrifício. Então estava lá José e Maria, né, cumprindo as exigências da lei. Então Jesus cumpriu a lei em todos os aspectos. E quando Jesus era criança, a responsabilidade para o cumprimento da lei era desse casal, né, José e Maria. José estava lá como chefe da família. Na fuga para o Egito, diante da ameaça de Herodes de matar o menino, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito. Então eles fugiram para o Egito ali para que Jesus não fosse morto por Herodes. Herodes ouviu dizer que nasceu o rei dos judeus. Ele ficou com medo, né? Vai vir um rei aí, um grande rei, e vai acabar com o meu reinado. Então eu vou mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, que aí vai ter, eu não vou correr mais esse risco. Porém, né, Deus avisou para eles, eles fugiram para o Egito, né, para que ali protegesse Jesus. Mas pense numa viagem sofrida, pense numa viagem longa, não era algo simples, é algo muito complicado. Uma viagem de quase 500 quilômetros, sair ali de Belém, ir até o Egito, depois retornar correndo risco de assaltos, porque tinha naquela época muitos assaltos. Tudo bem que eles não eram ricos, mas pelo menos um animal para andar eles tinham ali, tempestades. Então assim, tinha vários problemas que poderiam acontecer nessa viagem, né? Tempestade de areia, era um deserto. Então assim, Deus estava com eles, guiando eles, né? E José está aí, né, cuidando de Maria, cuidando de Jesus, né, o tempo todo, né, sendo aí de fato o pai da família, o cabeça da família. Terceiro subtópico do tópico 3, o zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Então, os filhos daquela época tinham que estudar a palavra, estudar a lei, meditar na lei. Então, isso era a ordenança de Deus, para que eles, né, crescessem ali conhecendo a palavra de Deus. E José ensinou Jesus desde criança. Além do mais, ele também ensinou uma profissão. Então, ele passou o conhecimento para Jesus da sua profissão. Como já foi falado, Jesus é chamado de o carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3. Esse é Jesus, o carpinteiro. Então, Jesus aprendeu a mesma profissão do seu pai e aprendeu também a palavra de Deus. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel. Então, tinham aí as festas judaicas, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa de Pentecoste, o Ano Novo, Dia do Perdão, festa dos tabernáculos, festa da dedicação e festa de Purim. Então, eles tinham que ter conhecimento dessas festas, participar dessas festas, e Jesus estava lá, participando.
Porque de alguma forma essas festas apontavam para Cristo. Tudo que apontava para Cristo. O Antigo Testamento apontava para Cristo. Então o fato de Jesus participar dessas festas, ele estava cumprindo o que o Antigo Testamento falava. Então a importância, olha só, a importância de José ensinar e levar Jesus em todas estas festas. Era a responsabilidade dele. Ou seja, ele tinha essa responsabilidade. Então Jesus tinha que cumprir a lei em todos os aspectos. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Lucas 41, 42. Então, a gente observa aqui que Lucas é o único que registra um fato aí da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram a uma festa. Jesus ia todos os anos, mas nessa época aqui aconteceu algo especial, que é lá onde Jesus fica ensinando os doutores, né, e eles acabam esquecendo de Jesus lá. Então a gente observa aqui que eles tinham esse costume de ir à festa, e não era algo simples. Era uma distância de mais de 100 quilômetros de Nazaré até Jerusalém. E eles iam caminhando, passavam dias ali na estrada fazendo essa viagem, mas estavam lá, se esforçavam para isso. Então, vemos aí, né, esse aspecto do caráter de José, de ser fiel a Deus, de cumprir tudo que Deus queria que fosse cumprido na vida de Jesus, né? Então, isso aí é importante. Um pai presente na vida do filho, né? Não é aquele pai que simplesmente, né, ou seja, tem uns que adotam, não estão nem aí, né? Mas ele entendeu isso, que Jesus era filho de Deus, mas também não deixava de ser o seu filho, porque ele estava cuidando de Jesus. Então aqui encerro a aula, né? Ou seja, José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe, ele foi um homem santo, mas, assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Então a gente observa aí que José, ele teve o seu papel no plano da salvação, ele foi escolhido por Deus também para ser o pai terreno de Jesus, juntamente com Maria, ele cuidou de Maria, ele cuidou de Jesus. A gente vê aí que ele foi importante para que Jesus cumprisse toda a lei, né, que Jesus fosse educado da forma correta, como um judeu verdadeiro, e ele nunca reivindicou louvores para si. O que a Igreja Católica faz é totalmente errado, né, em exaltar José, dar a ele honras que ele mesmo não quis. Então, isso foi alguns papas no decorrer da história, muitos anos depois. Não tem registro que os pais da Igreja, os primeiros cristãos, de alguma forma, adoravam ou reverenciavam José. Não há indícios disso. Então, José foi um homem normal, um homem comum, que tem o seu papel, que tem a sua importância. Por isso estamos estudando ele, mas nós não devemos exaltá-lo e adorá-lo, né? Ou seja, colocar ele acima daquilo que ele nunca quis estar, ferindo a lei de Deus, né? Que é idolatria, adorar um ser humano. Então, vamos seguir o exemplo de José, né? Vamos seguir o exemplo dele como marido, como pai, né? Ou seja, como um homem de Deus. Amém? Então, eu encerro aqui a aula. Você que é professor, aqui tem as perguntas com animações para você passar na sua classe. Bibliografia recomendada. Então, aqui temos o livro, né, de apoio Caráter do Cristão e a revista Ensinador Cristão. Fique por dentro aí do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, assine aí o slidesebd.com. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e a sua aula aí na sua igreja será uma aula diferente. Use o slide que Deus vai te abençoar ricamente. A paz do Senhor, até a próxima aula.